Olá, aqui é o Felipe Benatti que está falando. Hoje é segunda-feira, 5 de junho de 2023. Nesse mês de junho, que marca os 59 anos de fundação do Quarteto em Si no próximo dia 30. E retornamos na semana passada com os nossos episódios especiais e os nossos quadros. O que você está ouvindo agora é uma edição especial do podcast 57 em Si no projeto Quarteto em A a Z, com esse alfabeto de compositores, que vai do compositor o A, de Aldir Blanc, até o compositor com a letra Z. Estamos relançando os 7 primeiros episódios que já foram ao ar no Spotify nessa versão especial. Na última semana, relançamos o A de Aldir Blanc e hoje é dia de relançar o episódio com a letra B, o B de Baden-Powell. Se você quiser ouvir a versão com as canções intercaladas aos nossos comentários, é só pegar a versão da playlist aqui no YouTube, onde temos os nossos comentários e as canções, ou então ouvir pelo Spotify, lá no Quarteto em A a Z, do podcast 57 em Si. Aproveite, nós estamos relançando nessa versão especial os episódios, os 7 primeiros de A de Aldir Blanc e A G de Gonzaguinha, e na semana seguinte nós teremos os demais episódios aí, até completar esse alfabeto incrível de compositores, e também novos quadros, muita coisa está chegando por aí. Não esqueçam então de se inscrever aqui no canal, não esqueçam de nos seguir no Instagram, aqui no YouTube nós vamos disponibilizar todos os áudios, tudo que nós já lançamos, mas também, se você preferir, temos todos os episódios no Spotify e com os demais quadros em todos os agregadores de áudio. Então sejam bem-vindos nesse mês muito especial. Seja muito bem-vindo ao spin-off, ao filho do podcast 57 em Si, o projeto Quarteto em A a Z. A análise da discografia logo vai continuar. Nesse momento, vamos dar uma pausa nos episódios principais e trazer uma série de 31 programas especiais e curtinhos, com papo e muita música do nosso Quarteto em Si. A cada programa, uma letra desse alfabeto musical da Si será o nosso tema. Um compositor e um quarteto de canções na voz de nossas meninas. E uma quinta música de brinde. É como ouvir a sua faixa predileta, só que aqui a história vem junto. E eu, Felipe Benatti, serei seu amigo nessa aventura. E logo após esse projeto, quando retornarmos com os nossos episódios tradicionais, eles voltarão para todas as plataformas digitais. Mas esse projeto é somente aqui, que começa então Quarteto em A a Z. E estamos de volta com o nosso Quarteto em A a Z, o spin-off do podcast 57 em Si. Como já falamos, aqui vamos tratar desse alfabeto musical, esse alfabeto de compositores que as nossas meninas do Quarteto em Si cantaram ao longo desses 57 anos. O nosso programa passado foi A de Aldir Blanc. E o B? Será B do que, hein? Ah, é B de Baden-Powell. E para começar, vamos ouvir já uma música incrível, Tristeza e Solidão. Gravada em 2016, na verdade regravada em 2016, pois o quarteto já havia gravado essa música em outras 2 oportunidades nas versões dos afro-sambas, inicialmente com Baden e Vinícius e depois somente com o Baden. Nessa gravação do disco Janelas Abertas, a formação do quarteto em si foi Siva e Sinara, as irmãs fundadoras, mais Keila Fogaça e Corina Viana. As participações são mais do que especiais. O quarteto em si divide os vocais com Zélia Duncan e tem na banda Pretinho da Serrinha e
Marcel Pauer, o filho de Baden-Powell. Então, sem mais delongas, vamos lá. Tristeza e Solidão. Composição de Baden-Powell. No começo de 2020, o quarteto esteve aqui por São Paulo no Sesc Pompeia, num show com participação de Mônica Salmazo, onde eu pude ouvir esta canção ao vivo, num quarteto com a Mônica. Composição do Baden-Powell de Aquino. Nasceu em Varriçai, no Rio de Janeiro, em 1937, e nos deixou no Rio de Janeiro no ano 2000. Violonista, compositor, arranjador, cantor. Nasceu nessa cidadezinha, Varriçai, que era um distrito de Itaperuna. Mudou-se para o Rio ainda bebê, fixando-se em Vila Isabel, depois em São Cristóvão. Lá, frequentou as tradicionais rodas de choro. A música sempre esteve no sangue da família Paulo. Afinal, ele é neto de Vicente Tomás de Aquino, que foi o primeiro maestro negro do interior fluminense, e filho de Luiz Aquino, seresteiro e violinista amador. Baden começou a tocar violão aos 8 anos de idade, tendo aulas com o violonista Meira, o Jaime Florence. Aos 10, venceu o programa de calouros Papel Carbono, de Renato Mursi, lá na Rádio Nacional, tocando a peça Magoado, de Dilermando Reis. 2 anos mais tarde, ele ingressou na Escola de Música do Rio de Janeiro, onde se diplomou em 1951. Em 52, começou a atuar profissionalmente em boates e casas noturnas cariocas, tocando em sua guitarra Gibson, esse vasto repertório da música brasileira, além de boleros e jazz. Nesses anos 50 também integrou a orquestra da Rádio Nacional e acompanhou diversos cantores em gravações e shows por todo o país. Em 56, em parceria com Billy Blanco, compôs Samba Triste, sua primeira canção, que foi gravada 4 anos mais tarde por Lúcio Alves. Em 59, gravou seu primeiro disco solo, apresentando Baden-Powell e seu violão. Em 61, gravou Um Violão na Madrugada, mas é na parceria iniciada em 1962 com Vinícius de Moraes que seu nome ficou conhecido no Brasil e no mundo. Nesse ano, compuseram Deve Ser Amor e Consolação. No mesmo ano, tem o seu Samba Triste incluído no LP Jazz Samba, de Stan Getz e Charlie Bird, e grava Baden-Powell Sings with Jimmy Pratt. Em 63, depois de lançar o seu 4º disco, À Vontade, e de participar como violonista e compositor das 12 faixas do disco Vinícius e Odete Lara, realizou sua primeira viagem a Paris, onde permanece por mais de 1 ano apresentando-se no Teatro Olympia. Lembram da carta que Vinícius lê bem no comecinho do Zum Zum? Então, Vinícius estava na França e comenta sobre o sucesso de Baden-Powell, porque ali, nessa temporada de Paris no Teatro Olympia, Baden-Powell gravou Le Monde Musical de Baden-Powell, em 64, o primeiro de uma série de discos que foi lançadas pela gravadora Barclay. De volta ao Rio, ele concluiu com Vinícius de Moraes os 8 afro-sambas gravados no disco, Afro-Sambas de Baden e Vinícius, com a participação das meninas do quarteto em si. Em 66, houve uma versão em francês do Samba da Bênção, que foi incluída na trilha sonora do filme Um Homem e uma Mulher, pelo compositor francês Pierre Barou. E esse filme, é de Claude Leloup, sob o título de Samba Saravá. Ainda nos 60, Powell realizou diversas turnês pela Europa, pelos Estados Unidos, tocando com Stan Getz. De volta a Paris, fixou residência e compôs a trilha do filme Le Grabuge.
Nos anos 70, continuou se apresentando como solista e gravando discos pelo Brasil e na Europa, como as músicas de Baden Powell e Paulo César Pinheiro, os Cantores da Lapinha em 70, os 3 volumes do Baden Powell Quartet de 71 e o álbum Baden Powell e Stephanie Grappelli, La Grande Réunion, de 74. Em 84, mudou-se para Baden-Baden, na Alemanha. Olha que curioso, né? Retornando definitivamente 5 anos mais tarde, em 89. Ao longo dos anos 90, continuou gravando regularmente, destacando-se pelo álbum de 94, Baden Powell e Filhos, acompanhado pelos seus filhos Philippe, pianista, e Louis Marcel, violonista. Grava pela Trama o álbum Sol Lembrança, em que interpreta 11 canções que ouvia na infância, como a marcha Rancho As Pastorinhas de Noel Rosa João de Barro e o samba canção Linda Flor, de Henrique Vogeler e Luiz Peixoto. Lembrando que foi nos anos 90, especificamente em 1990, que ele regravou os afro-sambas, somente ele, Baden Powell, com o quarteto em si, 24 anos após a gravação do álbum Afro-Sambas original. Eles entraram no estúdio Synth, no Rio de Janeiro, e eles tornaram mais emblemático ainda o disco que já era fantástico. Eles gravaram na oportunidade 8 canções do álbum original: Canto de Ossanha, Labareda, Tristeza e Solidão, Canto de Pedra Preta, Canto de Xangô, Bocochê, Canto de Emanjá e Tempo de Amor. Esse mesmo álbum foi reeditado já depois pela Biscoito Fino. E é direto deste álbum, de 1990, que vamos ouvir Canto de Ossanha, com o quarteto em si e Baden Powell. Dessa canção, originária do disco Afro Sambas, composição de Baden Powell e Vinícius de Moraes. A gravação desta versão com Baden de Canto de Ossanha tinha no quarteto em si Siva, Cibele e Sinara, as 3 irmãs fundadoras, mais Soninha. No fantástico disco Som Definitivo, onde o quarteto em si, com as 4 fundadoras do grupo, Cibele, Siva, Sinara e Silene, gravaram junto com o Tamba Trio essa canção de Baden Powell e Vinícius de Moraes, Apelo. O disco foi lançado apenas em 66, mas foi gravado em 65. Segundo o site qualdelas.com.br/apelo, essa canção adotava a linha chopiniana que Tom Jobim teve na composição de Insensatez e Retrato em Branco e Preto. Apelo é um dos maiores sucessos da dupla Baden Powell e Vinícius de Moraes. Sucesso que, pode-se afirmar, deve-se em boa parte à bela melodia de Baden Powell. Além da letra de Vinícius, o "Ah, meu amor, não vás embora, vê a vida como chora, vê que triste essa canção", romântica e bem construída. Em Apelo, a poesia de Vinícius atinge numa rara beleza simultaneamente a emoção e a tristeza da separação de 2 amantes, onde um deles confessa seus erros, mas faz através dos versos de Vinícius um comovente apelo para que o outro retorne. Nesta maravilhosa composição, houve uma complementação perfeita entre os versos de Vinícius e a música de Baden Powell. Segundo a biografia As Meninas do Si, de Nayá Castro, que conta a história do quarteto em si, ela conta que inicialmente essa música tinha sido batizada por Vinícius de Moraes como DDC, que era uma abreviação para Dor de Cotovelo. Essa canção, Apelo, parceria do poeta com Baden Powell, só recebeu esse título definitivo antes da gravação feita para o álbum do Septeto, quarteto em si e Tamba Trio. Apesar de fontes creditarem a primeira gravação dessa canção a Claudete Soares, foi no álbum Som Definitivo que Apelo se apresentava como inédita.
Claudette a registraria posteriormente no primeiro tempo, 5-1, feito junto com Taiguara e Jongo Trio no selo Philips somente em 66. E é nesse álbum que tem um texto na contracapa assinado pelo poeta Vinícius de Moraes, em que ele dá seu aval em relação ao quarteto em si. O poeta afirma que o grupo é, abre aspas, o que há de mais puro em matéria de conjunto vocal feminino, pelo menos no mundo que eu conheço. Fecha aspas. E é justamente essa gravação, feita em 65 e lançada em 66, a primeira gravação de Apelo, Quarteto em Si e Tamba Trio. Vamos ouvir? Em 1974, o Quarteto em Si estava em turnê com Vinícius de Moraes e Toquinho. Por problemas com a censura na época, Vinícius de Moraes não pôde continuar se apresentando com o Toquinho e o Quarteto em Si nessa turnê. Porém, as acompanhou por toda a trajetória, das coxias, mas seu banquinho continuava no palco. E eles comentavam sobre o que aconteceu na turnê até então e do que vinha acontecendo até o fim deste momento. Neste show, gravado ao vivo no Recife, no estado do Pernambuco, o Quarteto em Si, com Siva e Sinara, as irmãs fundadoras, mais Soninha e Dorinha Tapajós, dividem os vocais com Toquinho. E esse show é um dos CDs que compõem a caixa dos shows dos anos 70, lançado pelo selo Descobertas por Marcelo Frois. É uma caixa imperdível. Vamos ouvir agora uma das músicas mais emblemáticas da história dessa dupla, Samba da Bênção, ao vivo. As 4 canções do quarteto de músicas que nós tocamos no Quarteto em A Z, que são composições de Baden-Powell, nós já ouvimos Tristeza e Solidão, Apelo, Samba da Bênção e Canto de Ossanha. Mas Baden também compôs com Vinícius de Moraes Berimbau, a nossa música com B de hoje. Berimbau originalmente foi gravada em português no primeiro álbum de Quarteto em Si da gravadora Forma no ano de 1964. E ela foi gravada algumas vezes nos anos seguintes. Elas cantaram Berimbau junto com Vinícius no show do Zum Zum, no Vinícius e Caymmi ao vivo no Zum Zum, com o Quarteto em Si e o conjunto Oscar Castro Neves. Elas também cantaram essa música totalmente em inglês, com uma letra, uma versão em inglês do Ray Gilbert, no álbum Caymmi and the Girls from Bahia, como comentamos no episódio há pouco tempo. Elas também gravaram essa música em inglês e em português do álbum que nós vamos ouvir agora. Na época, elas estavam nos Estados Unidos com a formação Siva, Cibele Sinara e Regina Werneck. Era a Si Regina na época, né? Então, vamos ouvir essa versão de Berimbau. Nesse fonograma, parte da letra está em português, parte da letra é em inglês. E essa gravação vem direto do disco Revolution com Brasília, que aqui no Brasil saiu também pelo selo Descobertas de Marcelo Frois. Vamos ouvir a canção que encerra o episódio B de Baden-Powell de hoje, Berimbau, uma das canções mais representativas da carreira do Quarteto em Si. E está aí. Já passamos por 2 das letras dos 31 compositores que prometi aqui nesse alfabeto de compositores do quarteto. Tá bem difícil decidir quem vai ser cada letra, pois são tantos compositores que nós precisaríamos de inúmeros alfabetos, mas selecionamos 31,
Quem será a letra C? Vai lá no @podcast57insi e dá a sua opinião. Você gostou desse programa? Conta pra gente também. Não esquece de seguir a gente aqui no Spotify. E você, se você for assinante do Spotify, está ouvindo a música na íntegra. Se você não for assinante do Spotify, está ouvindo 30 segundos de cada uma das canções. Esse é o Quarteto em A a Z, onde nós temos papo e as canções aqui do quarteto em si. É uma delícia poder conversar e dividir com vocês essas canções maravilhosas, com tanta história e tanto bom gosto das nossas meninas. Então, esperamos vocês no próximo programa. Espero que vocês tenham gostado. Segue também o Quarteto em Si lá nas redes sociais. Elas estão no Facebook, elas estão também no Instagram, é @Quarteto em Si. E lá no YouTube é Quarteto em Si Oficial. Até o próximo programa e vamos pensando aí, hein? Quem será que pode ser o compositor com C? Com C tem tantos compositores, hein? Quem será que nós vamos escolher? Um grande abraço e até a próxima!